O Espírito Santo é educado. Ele bate a porta e espera que a gente ouça para que então ele entre e ceie com a gente. Será que é? Primeiro, de onde que tiraram na Bíblia de que o Espírito Santo é educado? Quais são os argumentos para isso? Primeiro argumento, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então eles leem esse texto e falam pra gente o seguinte: a Bíblia está falando, ó, Deus, ele nos deu a escolha e ele espera a gente responder a essa escolha. Ele diz: eu tomei a terra como testemunha que eu coloquei diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então ele nos dá os caminhos e aí ele fala: ó, escolhe, agora é a sua vez. É como um jogo de xadrez, você joga e daqui a pouco é a vez de Deus jogar. Mas se a gente ler alguns versículos antes e usar bem o contexto daquilo que está sendo dito aqui no livro de Deuteronômio, a gente vai entender que é um pouquinho diferente do que isso. Verso 6 diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Ele está falando no 19, eu te dei os caminhos, e aqui no 6 ele está falando, eu, o Senhor teu Deus, circuncidarei o teu coração e o coração da tua semente para amar o Senhor, com todo o seu coração, para que aí você viva. Então Deus não simplesmente dá a escolha e fica aguardando que a gente faça, porque a gente é incapaz de fazer essa escolha. Ele dá a escolha e fala, eu te capacitei agora para fazer ela. Ele diz no 6, eu te capacitei e agora eu coloquei o caminho, escolhe a vida para que vivas. E se a gente ler um outro versículo, que é o verso de número 16, a gente vai entender que é um pouquinho mais complicado ainda do que isso. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde seus mandamentos e seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Então não só ele nos capacita no verso 6 para escolher a ele e nos dá a escolha no verso 19, como no 16 ele nos ordena, escolha a vida. Ele não simplesmente peço que você escolha a vida e agora vai lá e escolhe. Ele coloca pra gente, te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus para que você viva e te multipliques na terra a qual passas a possuir. Ele nos capacita, ele nos ordena e aí ele nos dá a escolha. Tá vendo como o Deuteronômio deixa isso claro? Se a gente entender o capítulo todo, não simplesmente tirar um texto do contexto para defender aquilo que a gente acha que ele está dizendo. Segundo versículo que usam para defender isso, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso 20. E esse texto é muito, mas muito usado para defender esse fato de que o Espírito Santo ele é educado e ele nos espera, ele bate a porta. Ele diz no capítulo 3, no verso 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E aí o pessoal pega esse texto aqui e fala, tá vendo? O Senhor está à porta, ele não invade, ele não vai arrombar a porta. Ele está à porta e ele bate. E se você abrir, ele vai entrar e cear com você. Se você abrir, ele vai entrar e cear com você, mas ele está à porta, batendo, esperando que a gente abra a porta para que ele entre. Será que é isso mesmo? Primeiro, para a gente entender, contexto, que nem Deuteronômio. Para quem Deus estava falando isso? Ele estava falando para a igreja de Laodiceia. Ele não estava falando para descrente. Ele estava falando para crente e para uma igreja cuja qual ele estava do lado de fora. E ele falou, ó igreja de Laodiceia, eu estou à porta, eu estou de lado de fora da sua igreja. Eu não estou dentro da sua igreja. E eu estou na porta, batendo. E aí, se você abrir, eu entro e ceio contigo. Ele estava chamando os crentes a um despertar, não o incrédulo a aceitar a Cristo. Era um despertamento de, ó igreja, eu estou do lado de fora, vocês me deixaram do lado de fora, vocês esqueceram de mim de forma que nem igreja mais vocês são. Vocês deixaram o principal da igreja do lado de fora dela. E agora eu estou na sua porta batendo. Eu estou aí do lado de fora dela. E esse é o meu chamado para você, ó, acorda e abre a porta. Não é ele falando para incrédulo de forma, ó, eu só vou entrar no coração de um incrédulo se ele abrir a porta. E aí eu entro e ceio contigo porque eu estou do lado de fora. Não é isso que ele está falando, ele não está falando com um incrédulo aqui nesse texto. E a gente também consegue entender outras coisas que Deus deixa claro pra gente para entender esse contexto do Apocalipse 3:20 e o problema de interpretar o texto dessa forma como muitos interpretam. Se você for com a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 8, no verso 47, tá falando o seguinte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E lá no capítulo 10, no verso de número 27, tá escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. No capítulo 8, Deus deixa claro e ele confirma depois no 10 de que aquele que ouve a voz do Senhor é a ovelha dele. Quem não ouve a voz do Senhor não é ovelha. Tá vendo o que ele falou lá em Apocalipse? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, então essa opção, esse ato de ouvir, para quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, ouve. Quem é ovelha, ouve. Então o Apocalipse não está falando de nada disso que o pessoal acha que está falando. João 8 deixa claro que aquele que é de Deus, ouve. Por isso que vocês não ouvem, porque vocês nem de Deus são. E João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. De forma que o chamado para a igreja de Laodiceia era para as ovelhas. Ora, igreja de Laodiceia, se você ouvir, ou seja, aqueles que são as minhas ovelhas vão me ouvir, vão abrir a porta, porque eles são minhas ovelhas. Aqueles que não ouvirem não são minhas ovelhas. Quem ouve a minha voz é a minha ovelha, ele abre a porta e eu entro e ceio com ele. Não é um condicionamento de, eu bati na porta do descrente, eu estou esperando ele aceitar ou não aceitar para que eu entre lá e faça algum trabalho no coração dele. Agora que a gente entendeu o contexto de o que esses textos realmente estão trazendo e não sustentam esse argumento, eu quero te dar alguns exemplos de quão educado o Espírito Santo pode ser na vida de quem ele quer. Lá em Atos 9, a gente ouve sobre a conversão de Saulo, Paulo. Você já ouviu falar sobre a conversão desse cara? Ele estava indo no caminho a Damasco para matar cristãos e Deus o derruba de onde ele estava, o chão. Vem uma luz forte sobre todo ao redor das pessoas que estavam lá e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego na hora. Isso é quão educado o Espírito Santo pode ser, de derrubar Paulo no chão, deixar ele cego e falar: ouve a minha voz agora. Agora você vai ouvir a minha voz. Vai lá até a casa de Ananias e ouve a mensagem que ele tem para te dizer. E quando você ouvir a mensagem, aí você vai ganhar a sua visão de volta. Tá vendo quão educado que ele foi? Ele bateu na porta e esperou Paulo ouvir? Tá vendo como que foi? Também no livro de Atos, a gente aprende a história de uma mulher chamada Lídia. E no versículo 14 do verso 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: e uma certa mulher, isso Lucas escrevendo, contando a história, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ela era uma mulher que servia a Deus? Está escrito aqui que ela era uma mulher que servia a Deus. Mas o que Lucas deixa muito claro aqui no finalzinho do versículo? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, se o Senhor não abrisse o coração, ela não estaria atenta ao que Paulo dizia. Existe uma ação do Espírito Santo para acordar a pessoa e falar: ouve a minha voz, assim como ele fez com Paulo fisicamente, aqui ele fez com Lídia de forma espiritual, abrir os ouvidos dela para que ela ouvisse aquilo que Paulo estava falando. Tá vendo como educado ele foi? Ele esperou ela realmente ouvir? Não, ele foi lá, abriu o coração para fazer com que ela pudesse ouvir a mensagem que ela tinha que ouvir. E se a gente ler lá em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 30 e 31, Paulo vai falar o seguinte: mas é por iniciativa dele, Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como que está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. E ele fala da iniciativa de Jesus Cristo. Foi por iniciativa de Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Foi por uma iniciativa de Deus, não foi ele bateu e aí esperou. Foi por Deus fazendo em nós, trazendo a sabedoria, abrindo os nossos ouvidos, fazendo ouvir a mensagem que a gente precisa ouvir para então aprender dele. Outro texto que vai deixar muito claro sobre esse conceito que eu estou tentando explicar para vocês é lá em Efésios capítulo 2, o primeiro verso diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, de forma com que nós estávamos mortos e Deus nos traz vida, Deus nos acorda para que a gente ouça a mensagem dele, Deus nos escolhe, Deus nos ama, Deus nos abre os ouvidos para que a gente entenda o que ele tem a dizer pra gente. Agostinho, lá no século IV até o século V, ele já tinha muito bem entendido isso, e eu quero ler para vocês aqui do lado o texto que eu mais amo de Agostinho, que é o Tarde Te Amei. Ele diz o seguinte: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Estavas dentro de mim e eu estava fora, e aí te procurava, estavas comigo e eu não estava contigo, mas tu me chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste e curaste a minha cegueira. Ele lá no ano 360, 370, por lá até 450, já tinha entendido que ele é cego, que ele não ouve, que ele não quer, e Deus rompe, e Deus
entra no nosso coração de forma tão arrebatadora que a gente não pode sair defendendo o fato de que, olha, ele é educado e ele vai abrir e esperar você. Ele vai entrar no coração e nos arrebatar de forma que não há no nosso coração nenhuma escolha a não ser aceitar aquilo que ele nos traz. Então você me entende qual é o problema da gente dizer que o Espírito Santo ele é educado e que ele vai bater a porta e vai esperar nos ouvir? Se a gente não abrir a porta, ele não vai entrar. Cara, se a gente não abrir a porta, ele arromba a porta. Se a gente não ouvir, ele faz a gente ouvir. Se a gente tiver cego, ele faz a gente ver. E se a gente estiver vendo, ele faz a gente cego, como ele fez com Paulo, para que a gente entenda a mensagem que ele tem para trazer pra gente. De forma que a gente não pode sair defendendo o fato de que Deus é esperando você responder ao chamado. Ele vai fazer, é o propósito dele, ele é soberano para fazer. E tipo, nossa, mas por que Deus não vai fazer desse jeito? Porque ele respeita a minha decisão. Ele não respeita a decisão de Paulo. A decisão de Paulo era sair e matar os cristãos. Deus foi lá e falou, não, você vai fazer aquilo que eu quero que você faça. Ele fez isso com Agostinho entendeu, você acabou de ouvir. De forma que a gente não pode defender diante da Bíblia, diante das Escrituras, que Deus, ele é educado. Ele é se precisar que ele seja. Se ele não quiser ser, ele não vai ser. Ele vai arrombar a porta do nosso coração. Ele vai entrar de forma a nos arrebatar para ouvir ele. Espero que você tenha entendido isso de uma vez por todas e que a gente pare de defender coisas que não estão na Bíblia só por serem bonitinhas. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei aqui embaixo. Comenta o que você achou, mesmo que você tenha discordado. A gente pode conversar e argumentar sobre isso. Compartilha esse vídeo para outras pessoas ouvirem essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você quer ajudar a gente, pode ajudar a gente no Padrim, no Patreon, para manter todo esse trabalho funcionando, porque custa dinheiro. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.